Agora, nós vamos entrar em cada um desses tipos e estudar cada um deles. Tá? O que o tipo é, o tipo string, as funções que eu posso, como eu formato um string, né? Como é que eu trabalho e manipulo strings no seu nível mais básico. No caso do tipo string, né? Ele pode ser declarado das duas formas, tá? Aspas simples ou aspas duplas, ok? E se você sempre que quiser imprimir um resultado de uma string ou transformar um resultado de qualquer coisa em string e imprimir, sempre use a função print, tá bom? Ok? Então, se nós usarmos essa função aqui, tá? Ela é a função para imprimir. O que eu quero mostrar é que quando você fizer uma comparação de string, não interessa se você declarou de uma forma ou de outra, ele vai detectar que é a mesma coisa, tá? Ou seja, ele criou uma string e o valor que está entre elas é que foi considerado. Ele não vai diferenciar elas, vai entender que é a mesma coisa. No caso aqui, você pode declarar uma string que ela só tem uma única linha com todo o conteúdo, tá bom? Ou você pode declarar uma string que tem várias linhas numa única... eu quero declarar um texto que é multilinhas. O conteúdo é multilinhas, tá? Não é numa linha só. Realmente é multilinhas. Para isso, você pode usar 3 aspas duplas no início, fechando com 3 aspas duplas, ou usar 3 aspas simples e fechar com 3 aspas simples. Então, ele vai respeitar todas a quebra de linha que tem no seu texto. Nesse caso aqui, eu peguei das estrofes do poema E Agora José, né? E aí setei nessa variável, e quando você seta ela, né? Ele vai imprimir, ó, quando eu dei um print Agora José, veja que ele imprimiu com a quebra de linhas que está no valor que eu setei na variável, tá bom? Então, basta vocês fazerem isso. Então, sempre que tiver multilinha, 3 aspas simples ou 3 aspas duplas para abrir ou para fechar. Se você colocar apenas a aspa simples, lembra que ele vai entender que ao terminar a linha acabou o comando, tá? Se você fizer dessa maneira, você pode ter problemas no seu código, tá? Ou seja, ele pode quebrar, pode dar um erro. Tranquilo? Então, aqui, com 3 aspas simples também, o print vai funcionar, ok? Então, nós ainda não chegamos na lista, mas é importante, quando a gente entender lista, a gente vai aprender um monte de método que a gente pode operar com a string também. Então, pense na string como uma matriz, né, ou um array, onde você tem uma célula ao lado da outra, e cada célulazinha vai em uma das suas letras da sua string, tá ok? Então, sempre que você declara uma string, ele é uma matriz, ele é um array, tá? Ou seja, tem realmente uma string, célula por célula, cada célula é uma letra, tá bom? Então, e ele não tem lá no Python um tipo char, não. Se você fizer uma string e setar só uma letra, ela vai ter um tamanho 1, é um caractere. Se ela tiver 2 caracteres, vai ter um tamanho 2, e assim por diante, tá bom? Então, no caso, como ele é uma lista, ele é um array ou uma lista, o que acontece? Você pode navegar nele como se fosse uma lista depois. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, que eu quero pegar nome, colchete, 0, eu vou pegar a letra 0. A letra na primeira posição. Lembrando que muitas linguagens usam isso, o Python também. O índice de qualquer lista, a primeira posição é 0. Tá? A última posição, se eu tiver 10 itens, a primeira é 0, a última é o 9. Tá? Ok? Ele não começa no 1, ele começa no 0. Então, se eu colocar aqui, ó, nome, abrir colchete, fechar e indicar 0, eu estou dizendo que eu quero que ele pegue a célula 0 desse array. Então, nesse caso aqui, quando eu coloco, ele me traz a letra J, né? Se eu colocar aqui o número 3, né? Ele vai trazer uma outra posição da minha string, tá? A letra E e assim por diante. Como uma lista qualquer, se você colocar um número acima, que não existe, ele vai dar um erro, tá? Ele vai dizer que não tem esse índice, está fora do range. Porque o range aqui, como eu tenho 4 letras, o range é de 0 a 3, tá bom? Outro ponto importante. Como é que eu posso, sabendo que ele é um array, onde ele tem uma célula para cada caractere, como é que eu posso navegar nessa string, recortar a string, né?
trabalhar um pouco com ela. Eu peguei aqui uma parte do poema sem as quebras de linha, né? E joguei numa outra variável chamada E Agora José. Mas se eu quisesse pegar só um pedaço do José, né? Só da posição 15, da posição 14 até a posição 29, né? Que vai ter um texto específico. Quando você está tratando dados, muitas vezes você pega dados que o arquivo é posicional, né? Você tem, assim, os 10 primeiros caracteres, tem um código. Do 11º ao 15º tem um outro código. Como, por exemplo, arquivos bancários e outros que são posicionais. Eles não são separados por ponto e vírgula, por exemplo. Então, saber fazer esses recortes na string vai ajudar vocês em alguns tratamentos de dados, tá? Então, aqui, nós vamos aprender. Se eu quero fazer um recorte, né, eu posso pegar, com exemplo aqui, ó, eu estou pegando Agora José, a frase que está dentro da variável Agora José, mas eu estou pegando do caractere 14, da posição 14, da posição 16, até a posição de número 29, né? Porque, como sabemos que ele começa em 0, então, esse caractere 15, na verdade, se eu fosse olhar, contando o primeiro, o segundo, o terceiro, é o caractere de número 16, tá bom? Então, do caractere 16 ao 30, tem aqui essa frase, né? A festa acabou. Então, se eu quero recortar esse trecho, basta eu colocar a variável Agora José, pega da posição 15, que é o 16º caractere, até o 29º, que seria o 29º, o 31º, que é o número 30 no indexador do Python. Quando eu faço isso, ele vai lá e recorta, ele vai lá e busca para mim só o conteúdo, tá bom? Outra coisa importante é que a string, ela é imutável, tá? Uma vez que você declarou ela, a única maneira de você alterar ela é se você setar outro valor novo completamente em cima dela. Você não consegue tirar um item, uma letra da string, tá? Ok? Simplesmente operando ela como uma lista. Então, aqui, você pode recortar. Se você quiser recortar, às vezes eu tô com um texto de tamanho variável, onde às vezes a linha tem 30, tem 50, tem 20, mas eu quero apenas os 4 últimos caracteres da linha, os 4 últimos, 10 últimos de uma linha, tá? Então, você pode ler a string de trás para frente também, tá? Então, se você informar números positivos, o Python vai entender que você está partindo do 0 para frente. Se você usar números negativos, ele vai pegar o tamanho da string e vai ler ela de trás para frente, tá? Ele vai olhar o cálculo da posição inicial e final com base numa dedução que ele faz do tamanho. Então, aqui, se você pegar, nesse caso aqui, por exemplo, ó, que eu quero a string da posição -12 até a posição -1, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o tamanho da string, -1, ele é o último caractere, -12, ele vai andar, ele vai calcular exatamente onde começar, mas olhando de trás para frente. Então, aqui um exemplo, né? Nós fazemos isso, lembrando que aqui tem que ser maior, né? Porque ele vai precisar de deduzir mais para definir o início do range e menos para definir o final do range, tá? Está mais perto do fim, o fim aqui, do que esse início. Então, quando eu faço isso, ó, ele foi lá no final, pegou, né? Do Agora José, ele pegou dessa posição aqui, ok? E ele pegou esse caractere e veio deduzindo aqui até essa posição. Ok? Então, ele leu nesse sentido, então você pode fazer o -1. Tá ok? Tem uma outra forma interessante de você trabalhar a string, tá? É quando eu quero de um ponto para frente. Tudo que tiver para frente, tá? Então, imagina que eu tenho uma frase, né? Eu vou colocar aqui... uma frase que ela seja da seguinte maneira, tá? Ele tem assim, ó, 2020, vou colocar uma coisa melhor, 2020, é, 10, um padrão muito comum de data. Hoje é dia 21, ok? Então, imagina que você tem essa string, vou colocar a data, né? Então, imagine uma string com esse conteúdo, data 2020, tá? Então, se você quer apenas o 21, que é o dia,
como é que nós poderíamos escrever aqui um código que pega só o dia dentro dessa string? Data, eu quero pegar só o código. Se eu for olhar daqui para lá, eu tenho que ler da posição, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é? Basta eu ler da posição 8, ok? 2 pontos, a posição 10, né? Eu poderia fazer um pouco mais, né? Eu posso, em vez de pegar, como eu quero da 8 em diante, eu poderia simplesmente fazer assim, ó, eu quero 8 e não informar nada. Ele vai ler da 8 para frente. Tá bom? Ah, primeiro, como é que eu pegaria o 21 fazendo da forma negativa? Como é que eu faria? Menos 2, 2 pontos, né? Ok? Basta eu fazer isso, né? Ele vai me dar o 21. Ele vai pegar da oitava posição, que é o 10 menos 2, né? Ele vai pegar dali para frente. Ok? Aqui você pode calcular o tamanho, tá? Né? Que vem de length. Ela calcula o tamanho. Então, se você tivesse 1 milhão de caracteres dentro dessa frase, ele diria, tem 1 milhão. Você saberia o tamanho, tá? E nós vamos aprender aqui, por exemplo, funções para buscar uma palavra específica dentro de um tamanho que for. Eu quero a palavra X, me dê a posição dela, tá? Tá? Então, às vezes você tem uma variável de tamanho, o tamanho dela varia, mas você sabe que quer pegar de uma determinada posição para frente ou coisa do tipo, você pode usar o len para poder se situar na string, tá? Você pode usar ele como um parâmetro lá na hora de você calcular uma posição.